E terça-feira, você já sabe, é o dia do quadro Direito do Cidadão, um espaço para você acompanhar as discussões que têm impacto direto na vida do brasileiro. E o assunto de hoje interessa a todos. Para saber o que muda com a mini-reforma eleitoral, o jornalista Roberto Fernandes entrevistou o jurista Fábio Braga. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do financiamento de campanha por empresas. Sobre esse assunto e também sobre a mini-reforma eleitoral aprovada no Congresso Nacional, nós vamos conversar aqui com o jurista Flávio Braga. Como fica agora o financiamento de campanha a partir da decisão do Supremo, doutor Flávio? Bom, essa ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando um dispositivo da Lei Geral das Eleições, que é uma legislação ordinária, que permitia que as empresas jurídicas doassem até 2% do seu faturamento para partidos e candidaturas, né? Diante dessa provocação da OAB, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 8-3, declarou que a pessoa jurídica não exerce a cidadania ativa e, portanto, não deve participar do processo eleitoral, cujos atores são o partido eleitor e os candidatos. E, numa outra vertente, alguns ministros do Supremo também declararam que o financiamento empresarial é fonte de abuso do poder econômico durante as campanhas eleitorais. Na Câmara dos Deputados nós temos um movimento de constitucionalização exatamente do financiamento de campanha pelas empresas. Com essa decisão, há um conflito? A Câmara aprovou uma proposta de emenda constitucional, inserindo no texto da Constituição o financiamento empresarial. Atualmente, essa proposta de emenda está tramitando no Senado. Então, resta esperarmos saber se o Senado vai aprovar a emenda que veio da Câmara ou rejeitar. Com a aprovação da mini-reforma, como fica agora o tempo de campanha? O tempo de campanha eleitoral, o tempo de propaganda eleitoral em geral, foi reduzido de 90 dias para 45 dias de campanha de rua. Já o tempo de propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão foi reduzido de 45 para 30 dias. Um outro tema que também diz muito respeito, que é a questão da fidelidade. Foi deixado uma janela para que o candidato possa também sair do partido sem perder o mandato. O TSE já tinha estabelecido 4 hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária sem incorrer em ato de infidelidade. Agora, o legislador criou essa hipótese da janela e mais 2 hipóteses consideradas justa causas. A hipótese da janela significa que 30 dias antes do período fatal para a filiação de quem pretende ser candidato, os detentores de mandatos eletivos proporcionais podem mudar de legenda sem incorrer em ato de infidelidade partidária. Mas lembre-se que tudo isso depende de sanção ou veto presidencial. Nós percebemos também que é comum os partidos políticos criarem muitas comissões provisórias. E isso fica por muito tempo. Isso serve para exatamente aqueles que são os diretórios estaduais manipularem os diretórios municipais. Não teve nada que pudesse... Da redação da mini-reforma eleitoral não consta nenhuma referência a esse tipo de prática, que é uma excrescência, porque os diretórios nacionais também nomeiam comissões provisórias estaduais, também para fazer a manipulação, de acordo com seus interesses, inconfessáveis, muitas das vezes. E as comissões provisórias estaduais também, ao invés de constituírem diretórios, que é um órgão partidário de caráter permanente, eles constituem meramente comissões provisórias que podem ser desfeitas a qualquer momento. E isso se torna, muitas vezes, um balcão de negócios para os diretórios estaduais. Tem duas decisões que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Primeiro, o voto impresso, que foi aprovado, e segundo,
a possibilidade para o Executivo, o eleitor em trânsito, poder votar? Com relação ao voto impresso, o Supremo já julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, onde ele esclarece com muita percussiência que o voto impresso não agrega nenhum elemento de segurança a mais para o processo eletrônico de votação. Eu concordo integralmente com o ponto de vista do TSE e do Supremo, que é uma medida desnecessária, inócua, antiambiental e que não acrescenta. Quanto ao voto em trânsito, é a possibilidade que o legislador abre, né, para que o eleitor vote para qualquer cargo estando em trânsito, não apenas para o cargo de presidente, como era até a eleição pretérita. Doutor Flávio Braga, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, estamos à disposição, principalmente depois que a presidente Dilma sancionar ou vetar a mini-reforma.